Olá, olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Nós vamos começar hoje a leitura com estudos e comentários da carta 2. Já tem aqui no canal, pessoal, os audiolivros, mas sem comentários, tá? Nesses audiolivros eu só leio para vocês. A intenção desses áudios é que você coloque para ouvir quando você estiver fazendo suas tarefas, fazendo as suas coisas, e você possa ir meditando em cima do assunto. Porque essa carta aqui, ele já começa falando exatamente isso, ó. Esta carta, mais do que lida, deve ser ponderada, quer dizer, ela deve ser absorvida, estudada. Porque, gente, a gente precisa buscar dentro da nossa alma as nossas verdades também, né? Conectar em consciência com ele e buscar a nossa verdade, não acreditar no que os outros nos dizem, e sim o que fala conosco, a nossa alma e a nossa consciência conectada com Jesus, tá bem? Sempre a pessoa vai ter uma percepção e a outra pessoa vai ter outra percepção. Então é importante que você leia e pondere. Não pense que esse livro é só para ser lido. Ele não é para ser só lido, ele é um livro para ser estudado, tá bom? No dia a dia. Vamos lendo aqui e comentando com vocês. E eu peço que vocês deixem comentários aqui pra gente ir conversando, tá bom? Vamos interagir. Esta carta, mais do que lida, deve ser ponderada. Eu sou o Cristo. Enquanto atuo desde as mais altas esferas da consciência criativa divina, minha influência envolve o seu mundo. Usando uma metáfora, estou tão distante em consciência do seu mundo quanto o Sol está da Terra. Entretanto, se você me chamar com sinceridade, estarei tão perto quanto for necessário para ajudá-lo. Haverá muitos que não poderão receber estas cartas. Estes ainda não estão prontos para elas. Ai, gente, como eu tenho topado com pessoas que não estão prontas para esta carta, esse livro perfeito, esse presente divino que a gente recebeu. E assim, eu não devia, porque cada um tem o seu momento, mas quando eu percebo que a pessoa não está pronta para entender, para absorver e para acreditar nessas palavras, eu fico verdadeiramente triste. Sabe por que eu fico triste, gente? Porque eu sei o quão poderosas essas cartas são e a transformação que ela faz na visão de mundo da gente, no coração da gente, do jeito que a gente vê as coisas, a gente vê a vida, do jeito que a gente vê os problemas, a mudança interior que ela causa na gente. Eu, pouco tempo atrás, gente, eu não tinha a menor noção que era meditar, que era calar a boca, sabe? Que era calar a mente um pouquinho e entrar pra dentro de mim. De 2 meses pra cá, gente, eu consigo silenciar e ficar meditando por 20 minutos, assim, ó, em total silêncio, sabe? Em paz. Ah, cara, sinceramente, isso não tem preço. E eu queria muito que as pessoas se envolvessem mais nessa leitura, porque o crescimento é instantâneo e muito grande também. A gente se sente muito feliz quando absorve essas palavras aqui, sabe? Ai, mas tá bom, né? Vamos continuar. Haverá aqueles que tentarão abafar a sua existência. Ai, gente, só uma correção aqui. Esse haverá aqueles aqui me incomoda, sabe? Porque na minha opinião seria haverão, né? Mas eu acho que a tradução não ficou legal. Mas como eu tô lendo, eu vou ler igual tá aqui, tá? No áudio, eu até gaguejei um pouco porque eu não conseguia falar haverá aqueles, né? Então, perdão aí ao erro de português, mas eu não vou conseguir ler diferente do que tá escrito aqui. Então, tá escrito assim, né? Haverá aqueles que tentarão abafar a sua existência, uma vez que os ensinamentos que contém serão uma ameaça para o seu sustento ou religião. Eles não terão êxito. A oposição apenas reforçará estas cartas. Haverá aqueles que receberão essas cartas com alegria, uma vez que suas almas sabem que mais além das religiões do mundo se encontra a verdade, a realidade da existência. Estes prosperarão e finalmente salvarão
o mundo da autodestruição. Gente, uma questão muito séria aqui que eu vejo nessas pessoas que não querem ver, ler, entender essas cartas é o seguinte: estão muito apegadas às suas religiões. Pessoal, essas cartas elas não têm cunho religioso nenhum. Quando Jesus caminhou na Terra, ele não deixou nenhuma religião definida. Ele não falou assim, eu sou judeu, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita. Ele não disse eu sou nada disso. Comecem a olhar para essas cartas sem cunho religioso nenhum, sem nenhuma ideologia, entendeu? Apenas como uma pessoa que está contando a história da vida dela, certo? Que é o que ele está fazendo aqui, ele conta algumas passagens da vida dele. E ele está tentando também nos ensinar coisas que o povo não estava pronto para aprender naquela época. Gente, mas nós estamos. Vamos se entregar, por favor, vamos concentrar nessa leitura e nesse aprendizado. Nossa, como eu quero ver vocês comentando aqui que vocês estão vendo as mudanças acontecerem ao redor de vocês. É isso que eu mais desejo. O objetivo desse meu trabalho aqui de leitura, de comentar com vocês, esse estudo, é para eu crescer primeiramente, porque eu sei que quando eu cresço, eu levo comigo várias pessoas e também ver vocês crescerem, comentando aqui que vocês estão crescendo e que vocês estão esparramando isso, porque é uma coisa que é gradativa, a gente vai chegar lá, eu tenho fé nisso, tá? Agora, continuarei minha autobiografia do ponto onde parei em minha última carta. Meu propósito, ao dar a você alguns detalhes biográficos da minha entrada na vida pública como mestre e curador, é evidenciar as atitudes e comportamentos da minha juventude, assim como as circunstâncias em que alcancei o meu próprio estado de humanidade espiritualizada. É importante que você possa visualizar como era a Palestina na época em que estive na Terra e perceber claramente os conflitos internos que meus ensinamentos despertaram nas pessoas, doutrinadas na crença judaica e nos ritos tradicionais. Estes conflitos são o ponto central que incapacitou os evangelistas de registrar com precisão tudo aquilo que eu tentei ensinar. Gente, é uma coisa que eu acabei de falar para vocês. Tenta deixar a religiosidade e religião de lado. Tudo que foi ensinado, tudo isso. Porque, gente, santificaram Jesus de uma forma errada, certo? Se eles tivessem dito na época que Jesus foi um baderneiro, que Jesus foi um contraventor, sabe? Que ele era contrário às leis judaicas e que após passar pelo batismo e ficar 6 semanas no deserto, ele se iluminou, certo? Aprendeu várias coisas com Deus ali, o Criador, na verdade, e voltou depois disso, certo? Uma pessoa melhor. Passou mais algumas semanas e meses estudando as escrituras para entender o que diziam sobre o profeta que viria, o Messias e tananã. Aí, gente, estaria certo. E aí não santificariam Jesus, entendeu? Se Jesus fosse santo, santo mesmo, um cara sem nenhum karma para pagar, nenhuma dívida, ele não teria sido assassinado daquela forma, gente. Se a gente for pensar bem, uma pessoa quando ela é assassinada, é porque ela já assassinou. Quando uma pessoa é queimada, é porque ela já queimou, entendeu? Quando a pessoa é roubada, é porque ela já roubou. Nós sofremos consequências nos nossos atos e ele volta pra gente. Se a gente for pensar dessa forma, Jesus morreu daquele jeito, sofrido, porque ele fez alguém sofrer. Certamente nessa vida dele, ele acabou com todos os karmas, certo? Por isso ele pôde evoluir, ascender e ir para outros mundos. Mas até aquele dado momento, gente, não era bem assim. Mas, no entanto, botaram ele como um santo na Bíblia e pregou isso, eu pregou com prego na cabeça das pessoas. Isso, as pessoas não aceitam você falar mais nada, né? Você tem que abaixar e aceitar que a Bíblia que tá certa e tal. As pessoas não entendem que a Bíblia foi escrita pelos homens dentro do conhecimento que eles tinham na época. Não serve mais pra gente, gente. Vamos acordar.
né? E aqui, olha, por isso que ele fala, é importante que você possa visualizar como era a Palestina na época em que eu estive na Terra e perceber claramente os conflitos internos que os meus ensinamentos despertaram nas pessoas, do tipo, Deus não é um ser julgador, Deus é uma energia criativa. Ele cria tudo e ele não te julga, ele não te aponta o dedo, porque Deus não tem um dedo, certo? Deus é uma energia criativa, mas as pessoas daquela época não tinham a menor condição de entender isso. E a gente vai lendo aqui e vai, cada vez mais, ele vai afirmando isso que eu tô falando com vocês. Olha, nos evangelhos são frequentes as referências às minhas parábolas que descrevem a realidade do reino dos céus ou o reino de Deus, seja qual for o termo que os evangelistas têm utilizado. Porém, em nenhum lugar foi feita uma tentativa para aprofundar o sentido das palavras em si, para explorar as figuras de linguagem ou para chegar ao significado espiritual do reino de Deus ou do reino dos céus. À medida que eu falar sobre os verdadeiros sermões que dei às pessoas, à luz das minhas experiências no deserto e do seu próprio conhecimento dos fatos científicos, você será capaz de entender pelo menos um pouco daquilo que tentei ensinar naquele tempo. Uma vez que meu sucesso foi muito limitado, é imperativo que outra tentativa seja feita no começo dessa nova era, deste milênio, pois é com base no meu conhecimento, no meu elevado conhecimento espiritual privilegiado e iluminado, que será fundada e se desenvolverá a próxima era. Foi e ainda é essencial que um mestre como eu e como outros que existiram, muito sensíveis e totalmente comprometidos mental e emocionalmente com a busca da verdade da existência, venham à Terra cunhar palavras para descrever para a humanidade aprisionada em palavras aquilo que reside na dimensão criativa universal, em um estado não definido. Se não fosse por tais mestres iluminados, as pessoas da Terra permaneceriam na ignorância a respeito de tudo o que há além da Terra, pronto para ser contactado e pessoalmente experimentado e absorvido para promover a futura evolução espiritual. E ainda mais, se diz que a Bíblia é o livro mais amplamente lido no mundo. Na sua forma presente, ela serviu aos seus propósitos. O Novo Testamento, da forma como está, com toda a carga de interpretações errôneas, é um impedimento para a evolução espiritual, como eu acabei de dizer, né, pessoal? Agora é tempo de avançar para uma nova esfera de percepção e compreensão mística. Uma vez que me é impossível descer novamente a um corpo humano para falar ao mundo, além de ter outras dimensões nas quais ensino, treinei uma alma sensível para receber e transcrever. É o melhor que eu posso fazer para falar pessoalmente com você. Espero que você possa receber e aceitar isso. Tudo aquilo que for errôneo será apagado e esteja certo disso. Gente, eu confio tanto nessas palavras, eu confio muito, porque em nenhum momento Jesus quer nem te impor religião nenhuma, certo? E ele também não quer te amedrontar e comandar a sua vida. Ao longo dessas leituras, vocês vão percebendo que Jesus, na verdade, ele quer te libertar dessas crenças que foram ensinadas e te tornar mestre da sua própria vida, te tornar mestre de você mesmo, certo? Ele quer que você aprenda a andar com as próprias pernas. Até aqui foi preciso, ainda é preciso, que nós tenhamos ele como líder, que nós tenhamos Saint Germain, que nós tenhamos o Buda que foi lá na terra dele, Krishna que foi lá da Índia e tal. Estes grandes mestres que viveram e nos ensinaram tanta coisa em outras vidas aí e tal, certo? Foi e é importante, porque a gente ainda precisa de alguém para nos direcionar, mas eu acho que tudo, de todo o coração, tudo que Jesus deseja é nos ver no mesmo patamar que ele, tão espiritualmente crescidos ao ponto de se conectar com o Criador, com a consciência crística e ajudar outras pessoas que estão mais atrasadas do que a gente, sabe? Eu acho que esse é o maior desejo dele, principalmente com essas cartas.
E aqui ele fala que tudo aquilo que for errôneo será apagado. Então eu confio nas cartas porque ele preparou o canal. Foi o Cristo que preparou o canal, certo? O canal dele, que era uma mulher solitária, enclausurada. Ela não aparece. A gente já falou sobre isso aqui. Então ela não quer fama, ela não quer nada disso, né? Vamos continuar. Os incidentes e as curas relatadas nas páginas que seguem não são importantes. Eles aconteceram, mas são contados apenas para que você possa entender o seu verdadeiro significado espiritual. À medida que for lendo, quero que você relacione as condições de 2000 anos atrás com a sua vida e tempos presentes. Quero que você considere a pessoa de Jesus como o ícone do que finalmente pode vir a ser alcançado por todo ser humano que estiver pronto e disposto a converter-se num membro fundador do reino do céu na terra. Tá vendo? Ele quer que a gente cresça tanto quanto ele. Mas para isso precisamos nos modificar. Ainda que as pessoas do seu mundo sejam o que você chama de sofisticadas e cheias de importância, com seus modernos conhecimentos e ensinamentos, versados nos costumes contemporâneos e nas novas formas de se relacionarem uns com os outros, as pessoas daquele tempo eram basicamente iguais a você. Elas eram controladas e motivadas inteiramente pelos seus impulsos gêmeos, de ligação, rejeição, desejos e repulsões, assim como você. Isso aqui que ele está definindo, gente, como o eletromagnetismo, como a lei da atração. E o nosso ego, né, que ele quer, não quer. O que a gente não quer, a gente rejeita. O que a gente quer, a gente corre em busca. Então, quer dizer, as pessoas daquela época, elas também eram movidas pelo ego como nós, entendeu? Elas amavam, odiavam, criticavam, condenavam, caluniavam e intrigavam. Tinham ambições de chegar ao topo da sociedade, desprezavam aqueles que fracassavam na vida, secretamente eram promíscuas e insultavam aqueles de que de alguma forma eram diferentes delas. Para ajudar você a compreender e a entrar plenamente naquele tempo em que estive na Terra, minha consciência desceu até o seu plano de existência terrena para experimentar mais uma vez a pessoa de Jesus, as emoções e os acontecimentos nos quais estive envolvido. Quando saí do deserto e pus o pé na estrada em direção à minha aldeia de Nazaré, ainda estava exultante, exuberantemente feliz com o conhecimento tão gloriosamente revelado a mim no deserto. Fixei completamente meus pensamentos em tudo o que havia aprendido. E se meus pensamentos se perdiam nas minhas antigas formas negativas de pensar, rapidamente me voltava para o Pai para receber inspiração e determinação para superá-los. Desta forma, eu voltava constantemente à luz da consciência e do entendimento. Quer dizer, gente, aqui ele está dando até uma indicação para a gente. Se ele, que já tinha aprendido tudo aquilo que ele aprendeu no deserto, precisava voltar para o Pai, porque ele baixava as vibrações dele, entendeu? Ele deixava com que o ego tomasse conta, calava a alma, então ele precisava meditar, entrar em harmonia e voltar a se conectar com o Pai. E imagina a gente, como que a gente vai, gente, crescer, viver, evoluir, se a gente não fizer as limpezas necessárias, tá? Que é o que dá força pra gente. Aqui no canal eu disponibilizo várias orações e também áudios de limpeza. Aproveita, gente. Aproveita, tá gravado, tá aí disponível com todo o amor para vocês. Coloca pela casa para limpar o ambiente das energias pesadas e para te trazer serenidade, discernimento, entendeu? Para você conseguir encarar as coisas do dia a dia com mais facilidade. Quando a gente faz Ho'oponopono, a gente está limpando as nossas energias, limpando memórias, perdoando pessoas, perdoando a nós mesmos, que isso é muito importante, entendeu? E a gente vai baixando as barreiras do ego, é uma coisa muito especial. O Ho'oponopono é uma das ferramentas mais especiais que eu acredito que os mestres do nosso planeta, que gosta da gente, que cuida do nosso crescimento, nos enviou. Tem várias, gente, tem várias. Eu indico o Ho'oponopono, mas talvez você queira uma outra. Tem Access Consciousness, tem tanta coisa, gente. Pesquisa, corre atrás,
Vê qual que vai calar o teu coração, entendeu? Que vai abrir os seus conhecimentos, sua mente, que vai te ajudar. Porque é importante limpar e perdoar para poder alcançar os objetivos. Não adianta ler e não baixar as barreiras do ego. A única forma de baixar as barreiras do ego é perdoando. E para perdoar, gente, para ser perdoado também, a gente tem que fazer o Ho'oponopono, fazer essas limpezas energéticas e de memórias, sabe? Porque senão os programas eles ficam rodando novamente na nossa cabeça. O dia que fulano me xingou, o dia que fulano me bateu, nossa, aquele dia foi muito triste. O dia que os meus pais me humilharam, me abandonaram, me violentaram. E isso fica rodando de novo. E você fica gerando aquela emoção de novo e você não sai daquele estágio. Você fica preso dentro daquele estágio. E a sua alma acorrentada. E o ego tomando conta. Quando o ego toma conta, você odeia, você só quer as coisas para você mesmo, você não se preocupa com os outros, você não se preocupa em reciclar, você não se preocupa com a natureza, porque você está encarcerado, certo? Então, para que você consiga fazer essas limpezas, é importante ouvir áudios de limpeza, é importante praticar o Ho'oponopono. Pelo menos aqui no nosso canal é isso que eu ensino, é o que eu uso também para mim, para minha vida, tá? Mas se não for o que te agrada, o que te faz feliz, procura, busca, tenta libertar sua alma da maneira que você acha melhor, tá bom? O que eu quero é que vocês abram a mente para crescimento. Vamos voltar à leitura. Pensar rapidamente... para voltar ao pai para receber inspiração e determinação para superá-los. Superar as dificuldades que ele sentia. Dessa forma, eu voltava constantemente à luz da consciência e do entendimento. Algumas pessoas me olhavam com desconfiança, vendo minha alegria e também minha aparência suja e descuidada. Será que eu estava bêbado? Perguntavam-se. Outros me olhavam com aversão. Ao invés de reagir com raiva como fazia no passado, eu lembrava que havia sido abençoado com visões e conhecimento que eles não podiam nem imaginar. Abençoei-os, rezei para que sua visão interior se abrisse de maneira semelhante e continuei em paz o caminho até a minha casa. Entretanto, alguns aldeões oraram com compaixão para o meu lamentável aspecto e correram para suas casas para buscar-me pão e mesmo vinho, para ajudar-me a continuar o caminho. Havia sempre alguém que me oferecia abrigo para a noite. O Pai Vida de fato supriu todas as minhas necessidades e me deu toda a proteção necessária. Durante todo esse tempo, eu não disse nenhuma palavra a respeito das minhas semanas no deserto. Sentia que ainda não era o momento. Por fim, cheguei à minha aldeia, Nazaré, e o povo caçoou abertamente de mim, apontando meu aspecto imundo e a minha roupa rasgada. Vagabundo, preguiçoso, sujo, foram algumas das palavras mais amáveis que me lançaram. Cheguei à porta da minha mãe com um sentimento de pavor, pois eu sabia que ela ficaria mais chocada do que seus vizinhos ao me ver diante dela, magro, mostrando os ossos sobre a pele, os olhos fundos, as bochechas vazias, a face queimada, os lábios rachados do sol, a barba longa e embaraçada, e a roupa. Ficaria furiosa ao ver a minha roupa. Sua cor original totalmente irreconhecível pelo pó do deserto e o tecido desfeito e rasgado. Subi os degraus e preparei-me para aguardar a fúria da minha mãe. Quando o chamei, minha irmã veio à porta, olhou-me boquiaberta, assustada e com os olhos arregalados, e bateu-me a porta na cara. Ouvi-a correr para os fundos da casa gritando: "Mãe, venha depressa, há um homem velho e sujo na porta." Escutei minha mãe resmungando, irritada para si mesma, enquanto corria para a porta. Abriu-a de repente e ficou paralisada pelo choque. Eu sorri por um momento. Ela olhou-me de cima a baixo, cada vez mais horrorizada ao dar-se conta de que este homem de terrível aspecto era de fato um filho rebelde. Jesus. Era seu filho rebelde Jesus. Estendi a mão para ela, dizendo: "Eu sei que causo pena a você, mas pode ajudar-me?" Imediatamente sua expressão mudou, e levando-me para dentro, trancou a porta.
Depressa, disse para minha irmã assustada. Deixa de escândalo e põe água para ferver. Seu irmão está morto de fome. Não importa em que confusão se meteu. Ele é da família e temos que cuidar dele. Suavemente, me ajudou a tirar a roupa, inclinou-me sobre um grande recipiente de água e esfregou-me até ficar limpo. Lavou-me, cortou meu cabelo e barba e cuidadosamente cobriu as feridas do meu corpo e lábios com uma pomada cicatrizante. Nenhum de nós quebrou o silêncio. Saboreei o amor que ela me demonstrou e tentei demonstrar minha gratidão com uma atitude mais doce e sensível. Depois de vestir-me uma túnica limpa, ela serviu-me uma refeição frugal de pão, leite e mel. Relutante, deu-me vinho para recuperar as forças, embora estivesse claro que ela pensava que era o vinho a grande causa da minha terrível situação. Então conduziu-me até a cama e cobriu-me. Dormi por várias horas e acordei revigorado pela luminosa manhã de sol que se via pela janela. Eu agora estava ansioso para falar com minha mãe e dizer-lhe que eu era de fato um Messias, mas não aquele tipo de que ela imaginava com o povo judeu. Me embaracei toda, desculpa. Mas não daquele tipo que imaginava o povo judeu. Eu podia salvar as pessoas das más consequências de seus pecados, podia ajudá-las a encontrar saúde e abundância, a satisfação de suas necessidades, porque agora podia ensiná-las exatamente como havia sido criado o mundo. Assim que comecei a falar, ela começou a ficar encantada e animada. Pulou de pé e quis sair correndo para contar aos vizinhos que seu filho era realmente o Messias. Deveriam ouvir a maneira como ela falava, e ele havia jejuado no deserto. Mas eu a impedi de fazer isso. Eu disse que ainda não havia contado a ela o que me fora revelado. Uma das coisas mais importantes que havia aprendido era que os judeus ortodoxos estavam completamente equivocados a respeito de suas crenças num Deus vingativo. Não havia tal coisa. Isso a deixou contrariada e desconcertada. Então, exclamou: como então Jeová vai governar o mundo e nos tornar bons se nos fazer escutar seus profetas, se não nos castigar? Nossa, gente, eu gaguejei tanto aqui, peraí. Isto a deixou contrariada e desconcertada, então exclamou: como então Jeová vai governar o mundo e nos tornar bons e nos fazer escutar seus profetas, se não nos castigar? Agora você ficou tão importante que pode ensinar aos sumos sacerdotes o seu próprio trabalho, que foi transmitido a ele desde os tempos de Moisés? Vai trazer ainda mais vergonha para esta casa? Ela começou a chorar e disse com raiva: você em nada mudou, somente mudaram as coisas que diz. Você só me trouxe dor. Como pude acreditar que você seria um Messias? Com suas ideias estranhas, só levará o nosso povo para maior tormento do que nunca. Os meus irmãos a ouviram em prantos e vieram correndo, querendo colocar-me para fora de casa. Ofereci sair pacificamente, porque não queria mais alvoroço. Se era essa a forma da minha mãe reagir, eu poderia estar certo de que os demais também reagiriam da mesma forma ao que eu tinha para dizer. Percebi que precisava de paz de espírito, descanso absoluto e silêncio para colocar em ordem meus pensamentos e experiências. Teria que rezar e pedir inspiração para saber a melhor maneira de abordar os judeus com a minha mensagem de boas novas. Estava certo de que o Pai Vida atenderia a minha necessidade e que eu encontraria a acomodação mais conveniente em algum outro lugar. Minha mãe, embora furiosa e com minha atitude de grande cabeça dura, estava atormentada por seus sentimentos de amor e compaixão por mim, devido ao estado deplorável em que me encontrava. Ela rejeitou tudo o que eu parecia representar: a rebeldia, o desprezo pela religião judaica, as atitudes contestadoras e em relação à autoridade, meu caráter voluntarioso e arrogante. Mas ela ainda me amava e estava profundamente preocupada por me ver envolvida em problemas tão grandes
quanto jamais havia pensado ser possível. Ela chamou a atenção dos meus irmãos, dizendo que calassem a barulhenta discussão, e virou-se para mim. Você pode ficar aqui até que esteja melhor, disse ela. Talvez, enquanto estiver por aqui, eu possa trazer bom senso para você. Posso dizer que se sair às ruas falando da forma como fez comigo, terminará em uma situação ainda pior do que agora. Pessoas boas vão cuspir e jogar seu lixo podre sobre você. Você é uma desgraça para essa família. Gente, até o áudio 1 que eu já lancei aqui da carta 2, eu parei bem aqui, nesta frase triste aqui. Você é uma desgraça para essa família. E aqui, no finalzinho, que eu vou encerrar esse vídeo que já está muito longo, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre Jesus. Sobre a mãe de Jesus. A mãe de Jesus foi uma pessoa muito especial, porque ela trouxe esse homem sábio que cresceu no deserto e pôde nos deixar esse legado de tudo que ele aprendeu. Mas, gente, eu, Fran, quem me conhece sabe o quanto eu detesto, talvez eu esteja até errada em falar essa palavra, que santifique as pessoas, né? Eu não gosto, eu não consigo digerir, não consigo aceitar, eu tenho dificuldade em aceitar que se santifique pessoas. E como na minha visão, Jesus era uma pessoa, Maria era uma outra pessoa, eu não acho legal santificar aquela pessoa. Você pode admirá-la, você pode sentir uma gratidão muito grande por tudo que ela trouxe de bom, por tudo que ela ensinou, como ela viveu a vida, mas não santificá-la. Eu acho isso uma coisa assim religiosa, desnecessária. Não cabe dentro da minha visão de espiritualidade. Então, e assim, a gente até falou sobre isso aqui no canal, o fato de dizerem que ela ficou grávida do Espírito Santo e tal. Gente, isso é de uma cegueira muito grande, gente. Eu espero que vocês que estejam aqui assistindo, que vocês já não acreditam mais nessas coisas, que foi ensinada pra gente, que impede a gente de crescer. Nessa parte aqui que eu li pra vocês, inclusive, ele fala isso. Por causa dessas fantasias religiosas, desse negócio de santificar os seres, de que aumentam, de cada conto aumenta um ponto e tudo, essas fantasias religiosas impediu as pessoas de enxergar o que ele realmente queria trazer, né? O que Jesus realmente queria ensinar quando ele viveu, dos 30 anos aos 33, 3 anos só, gente. Como ele podia ter despertado aos 20 e ter ensinado 13 anos que fosse, né? Talvez muito mais pessoas tinham acordado com os ensinamentos de Jesus. Talvez ele tivesse conseguido fazer muito mais do que ele conseguiu. Mas o fato de ficar santificando, eles já santificavam antes de Jesus nascer, né? Vai nascer o Messias, por quê? Porque a mediunidade de algumas pessoas, alguns mestres, profetizou, né? Escreveu que havia uma pessoa que era tão sábia, inteligente e com a visão espiritual aguçada que ia deixar esse legado. Mas não era um santo, entendam? Não era um santo. E isso, sinceramente, me incomoda, sabe? Aí eu quero que vocês comentem aqui abaixo nos comentários, gente. O que vocês acham? Vocês ainda têm essa visão de que Jesus foi um santo? De que Jesus era o filho predileto? Vocês acreditam que Maria ficou grávida, foi concebida, sem manter algum tipo de relação? Que Jesus nasceu do Espírito Santo? Se Jesus tivesse nascido do Espírito Santo, gente, ninguém tocaria nele. Ninguém tocaria nele, ninguém bateria nele, nem mataria ele, porque o corpo dele não seria como o nosso. A partir do momento que Jesus tinha um corpo como o nosso, ele era tão homem quanto nós, tão carnal quanto nós, certo? Vamos refletir, gente, vamos refletir e vamos conversar sobre isso. Eu quero agradecer do fundo do coração por vocês ficarem até o final do vídeo. Deixa um like, comenta no vídeo para ele aparecer mais no feed de notícias das pessoas, compartilha com seus amigos, manda para as pessoas o meu vídeo, vamos propagar essas verdades que Jesus está trazendo para nós, tá? No decorrer da leitura vocês vão ver que ele pede isso, para as cartas adiante ele pede,
façam grupos, conversem, meditem e conta para todo mundo, porque eu quero acordar o máximo de pessoas possível. Muito obrigada, gente, por vocês terem visto até o fim do vídeo. Um beijo de luz, tchau e até o próximo vídeo.